Senado aprova cotas para agricultores familiares em institutos federais. Vamos trazer os detalhes, mas antes, acompanhe o Paracatu Rural pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e Quai. Pesquise Paracatu Rural. Educação no campo. O PL 778/2019 autoriza a criação de ações afirmativas em institutos federais de educação, ciência e tecnologia, os IFETs, para pessoas ligadas à agricultura familiar. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, justificou que a agricultura familiar é base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Marcela Cunha traz mais informações direto da Rádio Senado. O projeto autoriza a criação de ações afirmativas, como cotas, para pessoas ligadas à agricultura familiar em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O autor, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, lembrou que a agricultura familiar é base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 milhões de habitantes, e defendeu que é preciso investir na qualificação dos produtores responsáveis por garantir boa parte da segurança alimentar do país. Segundo o Censo Demográfico de 2022, a taxa de analfabetismo na zona rural era 3 vezes maior que a da zona urbana. Para Chico Rodrigues, o acesso limitado à informação pode dificultar a adoção de novos métodos de cultivo. Aqueles que fazem da agricultura familiar o seu sustento possam ter o apoio do Estado brasileiro, porque nós entendemos que essa economia produzida a partir dos pequenos núcleos familiares rurais dá, acima de tudo, dignidade e sustentabilidade, porque em qualquer município brasileiro que você se dirija, você vai ver exatamente essa população ordenada em associações ou cooperativas ou sindicatos, fazendo um trabalho que leva a comida à mesa da população. O projeto original estabelecia uma cota de 10% nos institutos federais, mas esse ponto foi alterado pelo relator, o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Para ele, é mais adequado não fixar um índice para acesso a essas escolas federais, considerando as diferenças econômicas, regionais e locais e o trabalho desenvolvido em cada um dos institutos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões, segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA no seu relatório de janeiro. Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques. É isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada
4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional